Bom dia, turma. Então, eu vou falar um pouco sobre softwares e sistema operacional. O foco vai ser maior em sistema operacional. Para começarmos, a gente precisa saber de alguns conceitos, como, por exemplo, software. Ouvimos falar muito sobre programa, sobre software. Mas o que seria programa? O que seria software? Então, software, na tradução literal, são programas de computador. E programas de computadores são códigos. Códigos em que a máquina consegue entender. Então, a linguagem da máquina. Então, quando a gente fala de software, a gente fala dos programas, dos aplicativos. Então, temos software, programas de computador. O computador, toda máquina que consiga computar, toda máquina que consiga executar cálculos, toda máquina que consiga executar operações e toda máquina, claro, que vai ter uma linguagem de programação, vai ter software. E todo computador tem um princípio que é de entrada, processamento e saída. Então, o computador, ele pode ser computador pessoal, geralmente são os desktop, temos os notebooks, temos os smartphones, smart TV, ar-condicionado, geladeira. Então, o computador é toda máquina que consiga executar atividades através de software, através de programas. Programas de computadores podem ser categorizados como software de sistema e software aplicativos. Então, nós temos dois tipos de software. O software de programa são os programas e os softwares aplicativos. Programas de computadores podem ser definidos como software de sistemas, que nós vamos chamar de sistema operacional, e software aplicativos, que são os softwares que nós utilizamos para manipular algumas informações na máquina. O software de sistema ou sistema operacional, ele gerencia o hardware, ele controla o hardware da máquina. Então, o software de sistema, a função principal dele é controlar o hardware da máquina. Ele controla teclado, controla mouse, controla monitor, controla impressora, controla a parte interna de troca de informações entre processador, entre memória, entre HD. Então, o sistema operacional ou software de sistema, a função dele é gerenciar recursos do computador. Aí, gerenciar a gente pode substituir por controlar. Ele é o componente que controla todos os componentes do computador. Logo, se o computador não tiver um sistema operacional, logo não tem como controlar o hardware. Então, software de sistema, nós vamos chamar ele de sistema operacional. Nós temos os software aplicativos ou software acessórios. Esses softwares, eles são gerenciados pelo sistema operacional. O sistema operacional controla o hardware da máquina e controla também os softwares aplicativos, controla os software acessórios. Então, a função do sistema operacional, além de controlar o hardware, é controlar os softwares. É responsável por auxiliar o usuário a realizar as suas tarefas. Então, os softwares, eles são responsáveis por auxiliar a realização de tarefas. Por exemplo, quero navegar na internet, eu vou usar o software acessório Mozilla Firefox, ou então usar o Google Chrome, ou utilizar o navegador Opera. Então, os software acessórios, acrescentam funções ao sistema operacional. Ele permite que meu computador ganhe novas funções, como, por exemplo, navegadores diferentes. Os software acessórios também nós encontramos como, por exemplo, o Word, o software de digitar texto, ou o Excel, o software de criar planilhas eletrônicas. Sistemas operacionais. Nós temos vários sistemas operacionais. Temos os sistemas operacionais da Microsoft, que a gente chama de Windows. Temos os
outros sistemas, como por exemplo o Unix, temos por exemplo o sistema Linux, temos por exemplo o sistema Mac ou macOS, que é o sistema da Macintosh, da Apple. Temos o Chrome OS, que é um sistema operacional da Google. Temos o Firefox OS, que é o sistema da Mozilla. E poderemos ter vários outros sistemas operacionais. Então, quando a gente fala de sistema operacional, não existe apenas um. Existem vários sistemas operacionais, além do Windows, ou além do Linux, ou além do Android, por exemplo, que eu não citei aqui, que está dentro dessa opção, dentre outros. Os softwares de sistemas, ou simplesmente SO, então eu faço uma abreviação de software de sistema ou de sistema operacional, é o principal software que existe no computador. Ele é principal porque ele é responsável por controlar o hardware e por controlar os softwares acessórios. Esse tipo de programa gerencia diretamente o hardware e deve ser adequado a cada tipo de máquina. O que é que significa? Se eu tenho um dispositivo móvel, por exemplo, um smartphone, eu não vou instalar um sistema de computador. Se eu tenho um smartphone, eu vou instalar um sistema de smartphone. Então, dentro dos sistemas smartphone, aí eu posso definir qual é o tipo de smartphone. Poderei ter smartphone que roda o Windows Mobile, posso ter smartphone que roda Android. Assim como tem os dispositivos móveis da Apple, como o iPhone, que vai rodar o iOS. Então, quando eu escolho uma máquina, eu tenho que escolher um sistema operacional adequado para aquela máquina. Então, as únicas diferenças é que em um computador ou notebook, eu poderei instalar determinados sistemas operacionais. Poderei instalar sistema Windows, como poderei instalar sistema Linux. Então, os computadores, os notebooks, eles permitem que a gente possa escolher qual sistema operacional vou usar, se Windows ou Linux. Existem sistemas para computadores, então, sistema Windows, Linux, Unix, Chrome OS, Firefox OS, entre outros. Sistemas para dispositivos móveis, então, eu tenho um sistema para dispositivo móvel, Android, iOS, Windows Mobile, dentre outros sistemas. E ainda existem sistemas das Smart TVs, como por exemplo o sistema da LG, o WebOS, temos o sistema Samsung, o Tizen, e temos algumas TVs, Smart TVs hoje em dia que tem o Android. Então nós temos essas variedades de sistemas. O sistema operacional Windows faz parte da empresa Microsoft. Então, uma das coisas que a gente deve levar em consideração é que o Microsoft Windows, ele faz parte da empresa Microsoft. A empresa Microsoft foi fundada por Bill Gates. Quem assistiu o filme Pirata do Vale do Silício, que eu passei em sala, vai lembrar que tinha uma empresa Microsoft e que o fundador foi Bill Gates. É só lembrar do filme Pirata do Vale do Silício que vai lembrar do início da Microsoft. Então, a Microsoft é uma empresa de software fechado. O que é que isso significa? Que não permite a modificação do código. Então, a Microsoft não permite, por exemplo, que eu modifique o sistema. Não permite que eu acesse o código-fonte, a programação do Windows e modifique ela internamente. Então, é um software fechado. Eu não consigo ver o código dele. É um software pago. Então, para mim ter as aplicações da Microsoft, eu preciso pagar por esse software. É preciso pagar para tê-lo instalado de forma legal, licenciado. Então, se eu quero ter o Windows licenciado, então eu preciso pagar. Geralmente, quando compramos um computador que vem com Windows instalado de fábrica, no preço do produto, eu já paguei a licença Windows. Existem algumas versões Windows, a primeira versão datada de 1985, até a última versão que temos hoje, o Windows 10. Temos várias outras versões de Windows. Além do Windows, como foi citado, temos o sistema operacional Linux. Linux é uma alternativa de sistema operacional. Ele é um sistema operacional livre porque eu posso usar sem ter que pagar por uma licença. Eu não preciso pagar para me usar o Linux. Ao comprar um computador com Linux, o valor do computador ele sai bem mais em conta, é mais barato. Por quê? Porque ele vai ter um sistema operacional livre. Não foi preciso pagar
a licença para tê-lo instalado. É um sistema de código aberto. O que é que isso significa? Que eu consigo ver a programação, eu consigo ver o código do software, eu consigo alterar esse código. Então, é um código aberto. Qualquer pessoa pode criar seu próprio Linux. Então, digamos que José quer criar um sistema operacional. Ele pode pegar o sistema Linux e criar seu próprio sistema. E ele pode até batizar de José. O Linux, diferente do Windows, tem vários tipos. Então, diferente do Windows, que tem versões, o Linux tem vários tipos. Esses vários tipos é chamado de distribuições. Como eu disse que José poderia criar sua própria versão, então quando José cria a versão dele, José está criando uma distribuição, ou distro. Então, existem várias distribuições espalhadas. Então, as distros mais famosas que eu posso citar, o Debian, Ubuntu e Mint. Então, são 3 distribuições bem comuns de se ouvir falar. Então, são distribuições Linux. E além de cada distribuição, nós poderemos encontrar as versões dessas distribuições. Como, por exemplo, eu vou citar aqui o Ubuntu. O Ubuntu, nós temos o Ubuntu 18.4, 18.10, 19.4, 19.10, 20.4 e 20.10. Esse 20.10 ainda não foi lançado, porque vem sempre a primeira versão e posteriormente ele lança uma outra versão com correções de erros que possa ter acontecido na versão anterior. Por isso que é ponto 4, ponto 10, ponto 4, ponto 10. Geralmente a ponto 4 é o lançamento no início do ano e a ponto 10 no segundo semestre. Recapitulando, o Linux ele é livre, posso usar sem pagar, ele é código aberto, posso acessar e modificar e eu ainda posso criar minha própria versão. E diferente do Windows, o Linux vai ter vários tipos. Esses tipos nós chamaremos de distribuição. E as distribuições que eu citei, Debian, Ubuntu, Mint. E além das distribuições, nós temos as versões. Por exemplo, o Ubuntu começou 18.4? Não. Ele começou da versão beta, depois passou para a versão 1 e hoje nós estamos na versão 20. Ele não surgiu na versão 18, ele surgiu numa versão anterior. Citei só as mais recentes, por assim dizer. Temos ainda o sistema operacional Android. Ele é um sistema para dispositivos móvel, que é móvel. É um dispositivo que eu consigo mover, andar com ele de um lugar para outro. Então a gente chama de dispositivo móvel aqueles dispositivos que a gente consegue andar com ele à mão, para qualquer lugar. Por exemplo, tablet, smartphone. Claro que o notebook ele é móvel, mas ele não é um dispositivo portátil, a palma da mão, por assim dizer. Então o sistema Android foi desenvolvido pela Google. Na realidade, ele é mantido pela Google. Os usuários não pagam pela licença. Então, quem compra o smartphone já vem com ele, não paga pela licença. Mas os fabricantes, eles pagam uma taxa, e essa taxa é o que a gente escuta muito falar sobre royalties. É uma taxa por utilização do produto. Então, o Android, o usuário final não paga, mas as empresas do aparelho, ela paga uma pequena taxa. E essa taxa é o que se chama de royalties. O Android, assim como outro sistema operacional, tem suas versões. A primeira versão começou da versão beta, depois passou para 1. E nós estamos na versão, pelo menos, uma das mais recentes é a Pie. A versão 9 Pie. Então, assim como os sistemas operacionais, o Android também tem versões. O projeto Linux ele surgiu como uma alternativa para os sistemas fechados. Como, por exemplo, a alternativa para o sistema macOS e o sistema Windows. Então, são um sistema alternativo. Eu não posso pagar ou eu não quero pagar por Windows. Ou eu não posso comprar um computador muito caro, como, por exemplo, os computadores Mac. Então, o Linux foi uma alternativa para as pessoas que queriam usar um computador e não tinham dinheiro para comprar, por exemplo, uma versão Windows. Foi criado através do núcleo do Unix. Unix é um sistema operacional antigo. O Linux ele foi criado através do núcleo do sistema do Unix. E através do Unix foi possível desenvolver
o sistema que nós temos hoje. Então, através do núcleo, os usuários poderiam modificar, codificando, programando, tornando melhor. Então, pegaram o núcleo do Unix e foram melhorando. Através do kernel, que é o núcleo do Linux, foi possível criar várias distribuições Linux. Os primeiros sistemas operacionais, eles eram arcaicos, eles não tinham muito recurso. Então, quem lembra da história do computador, vai lembrar que os primeiros computadores, eles só conseguiam fazer cálculo. A princípio, foi desenvolvido somente para resolver cálculos. Recursos limitados. Não existia mouse e as telas ainda não eram em preto e branco. Então, o mouse foi um recurso que não existia para os primeiros sistemas operacionais. A utilização desse sistema era através de linha de comandos, ou seja, para mim fazer qualquer função no computador, eu tinha que digitar qual era a função. Eu tinha que dar o comando para o sistema digitar o que eu queria que ele fizesse. Então, não tinha algo já pronto. Não usava mouse. Tudo era através de linha de comandos. Eu tinha que digitar tudo que o computador tinha que fazer. Para abrir um programa, tinha que digitar o passo a passo o que o sistema operacional teria que fazer. Então, tinha que dar um comando passo a passo para o sistema operacional executar. Então, esse tipo de sistema tinha a interface CUI, Command Line User Interface, ou seja, era uma interface de usuário por linha de comando. Você tinha que fazer tudo digitando. O sistema operacional interpretava o que digitava e, posteriormente, executava. Então, a interface do programa era uma interface por linha de comando. Temos aqui a imagem por linha de comandos, onde o usuário, por exemplo, onde ele vai ter que dar um comando para acessar um diretório. Dessa interface, ele tinha que digitar os comandos para que a máquina pudesse executar. Se quisesse abrir uma pasta, teria que dar um comando. Se quisesse que ele listasse arquivo, teria que dar um comando para ele listar. Então, essa é a tela por linha de comandos, interface de linha de comandos. Após certa evolução, os sistemas operacionais passaram a ter uma interface aprimorada. Depois da linha de comando, perceberam que tinham que melhorar essa interação entre o usuário e a máquina. Então, foi onde começaram a modificar, implementar uma interface um pouquinho elaborada. O próximo passo foi criar uma interface que tivesse umas janelas e menus. Menus? Janela? Imagine que você abriu um software. O software é uma janela. Então, quando carrega na tela do computador, o software é uma janela. E todo software geralmente tem menus. Por exemplo, o Mozilla Firefox. Quando a gente abre ele vai ser uma janela. E aqui em cima nós temos os menus. Então, ao invés de digitar comandos, como era antigamente, digitar comandos, imagine que era só uma tela desse tipo, teria que digitar todos os comandos para que a máquina pudesse executar. Então, depois desse tipo de tela por linha de comando, foi criada a tela em janela. Imagine que aqui seria uma janela, que nós vamos ver posteriormente. E nessas janelas eu já teria menus para me navegar e dar comandos para essa máquina. Então, teria janela, teria menus. A tela já oferecia algumas opções, onde poderia usar as teclas direcionais do teclado, tecla para a direita, esquerda, para cima e para baixo, para navegar. A interface nesse contexto era chamada de TUI, Text User Interface, ou interface de usuário modo texto. Então, vamos para a próxima tela. Essa é uma tela modo texto. Então, eu terei que utilizar as setas direcionais para cima e para baixo, para ir selecionando a opção desejada. E poderei utilizar a tecla Tab, que é para mim ir pulando entre as opções. Então, essa tela é uma interface modo texto. Já existia opções com menus. Com a evolução ainda mais, os sistemas operacionais passaram a ter telas mais bonitas, né? Telas mais bonitas, organizadas, coloridas, com ícones, representando os programas, atalhos,
figuras e desenho. Após a interface modo texto, nós passamos a ter uma interface colorida, por assim dizer. Uma interface onde eu teria ícones. Essa interface surgiu após a criação do mouse. Então, voltando na história do computador, lá no filme Piratas do Vale do Silício, lá mostra um pouco da história da criação do mouse. Então, a interface gráfica só foi possível com a criação do mouse. Então, o mouse foi uma ferramenta que ajudou na evolução da interface gráfica. Com a interface gráfica, você só precisa apontar com o mouse e com seus botões consegue interagir com a máquina. Então, com a criação do mouse, com a evolução, foi possível criar uma interface onde teria atalhos, ícones, nos quais utilizaria o mouse para estar acionando esses botões. Então, quando surgiu o mouse, basicamente surgiu a interface gráfica. Com a evolução da interface, passou a ser chamada de GUI, Graphical User Interface, ou interface gráfica de usuário, ou interface de usuário gráfica. Possível graças à criação e utilização do mouse, e é esse modelo que usamos até hoje em dia. Então, quando se fala de interface gráfica, só precisa lembrar da tela do computador, que não se resume apenas ao computador, se resume ao smartphone, à Smart TV. Olha para a tela e já percebe que dentro das opções nós teremos botões, ícones e atalho que a gente pode usar o mouse para estar acessando as funções. Então, aqui eu tenho uma interface gráfica, onde eu terei arquivos, se eu der 2 cliques ele abre, terei programas, no quais eu posso interagir com o mouse, dando 2 cliques ele abre, e bem no cantinho oculto terei o menu iniciar, no qual eu posso interagir com outras opções. Então, a interface gráfica passou a ter o mouse para manipular as informações. Quando eu quero abrir determinadas coisas, eu dou 2 cliques e o sistema operacional sabe o que eu quero e executa essas atividades. Então, a evolução. A primeira interface gráfica era por linha de comando, eu tinha que dizer para o sistema operacional tudo o que ele precisava fazer. A segunda interface gráfica era modo texto, que teria uma tela com menus, nas quais eu poderia escolher as opções de navegação. E por último, interface gráfica, que surgiu graças à criação do mouse. Com ela, as telas passaram a ter botões e ícones e atalhos. Então, aqui eu dei um exemplo de atalhos e poderemos ainda ter ícones, poderemos ter arquivos nos quais a gente acessa com o mouse. Então, um pequeno resumo. Sistema operacional é um conjunto de programas de sistemas. Então, sistema operacional é um conjunto de programas e sistemas situado entre o software aplicativo, ele fica entre o software aplicativo e fica entre o hardware. Então, ele controla o hardware e controla os software aplicativos. Então, o sistema operacional dá vida ao hardware e permite que programas sejam executados e utilize também o hardware. Estabelece uma interface com o usuário, ou seja, ele cria uma tela na qual o usuário pode manipular as informações no computador. Aí, essa manipulação pode ser por linha de comandos, pode ser por modo texto ou pode ser com interface gráfica utilizando o mouse. Executa e oferece recursos para os software aplicativos. Então, ele vai fornecer recursos para os softwares aplicativos, para os programas. Então, ele é quem oferece isso. Coordena os recursos de hardware do computador. Então, ele é quem controla, quem comanda o hardware.
Então, o sistema operacional, ele é a pessoa, vamos dizer assim, a coisa mais importante da máquina, porque ele controla o hardware e permite que os aplicativos sejam executados. Se nós tirarmos o sistema operacional do hardware, vai ser um monte de equipamento sem nenhuma utilidade. Aqui eu tenho um desenho mais elaborado, onde eu tenho o sistema operacional, onde eu tenho a interface do usuário, onde eu tenho o gerenciador de arquivo, gerenciador de tarefas e o gerenciamento de recursos. Então, tudo controlado pelo sistema operacional. Nós temos os dispositivos de saída, né, o monitor e a impressora. Então, o sistema operacional envia para esses equipamentos, no caso da impressora, o sistema operacional, através dos aplicativos da impressora, envia comandos para que a impressora imprima. Ele envia informações para que a imagem seja projetada no monitor. Dispositivos de entrada e saída, teclado e mouse. No caso aqui, só dispositivo de entrada. Dispositivo para armazenamento. Aqui tem uma mídia que não é utilizada, muito comum hoje em dia, disquete. Hoje em dia o disquete foi substituído pelo pendrive. E nós temos o HD, que é onde a máquina armazena todos os softwares, todos os aplicativos, as fotos, as músicas, os vídeos, como nós já vimos. Nós temos os tipos de memória, memória RAM, memória ROM e temos a CPU. Então, tudo isso nós já vimos. Software aplicativos ou software acessório são software que acrescentam funções ao sistema operacional. Então, os softwares aplicativos, os software acessórios, também chamados de software acessórios, eles acrescentam recursos, funções. Então, o sistema operacional, por exemplo, não tem um editor de texto elaborado. Então, o que é que eu faço? Eu instalo o software editor de texto. Então, o software acessório adiciona novos recursos e funcionalidades, como, por exemplo, aqui, jogos. Eu instalo jogos porque no meu computador não vem com jogos. Programas para digitar texto, para fazer carta, documento, trabalho da escola, criador de slide, de apresentação, editor de fotos, como por exemplo o Photoshop, editor de vídeos, o Camtasia, por exemplo, baixador de filmes. O pessoal às vezes gosta de baixar filmes da internet, pode usar o torrent, músicas da internet, filmes, músicas. São softwares que adicionam recursos ao sistema operacional. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Call of Duty. É um jogo, meu smartphone, minha Smart TV ou meu computador não tem. Então, eu posso estar baixando e instalando. Um editor de texto, um criador de slide, um editor de foto. E aqui eu tenho um software de baixar coisas da internet. Então, são software acessório. Eles não vêm com o sistema operacional, mas que você pode estar instalando para que o computador tenha mais funções. Então, é isso. Muitíssimo obrigado e até a próxima.